meu nome é Jeroen van der Graaf, eu sou dos poucos professores estrangeiros no departamento. Eu sou de origem holandesa. Estou em Brasil já há 14 anos, em breve, faz bastante tempo. Eu vou falar esta palestra, que vai demorar mais ou menos, um pouco menos que uma hora. Vou falar sobre o assunto da minha pesquisa, que são protocolos criptográficos. E, na verdade, é um assunto com o qual já estou apaixonado mais do que 20 anos. Acho que são 25 anos, se você vai contar. Quando eu comecei como aluno de mestrado, comecei a estudar lá os protocolos, a criptografia, os protocolos. Eu acho uma área muito interessante. E, na verdade, tudo a minha vida, a minha carreira acadêmica, quase todos os meus trabalhos você consegue definir desta área de protocolos. Tá? Quando eu falo protocolo, eu sempre, se não falo o contrário, eu falo de protocolos criptográficos. Tá? O objetivo desta palestra, eu vou falar um pouco sobre o que é criptografia, para fazer algumas definições. Quero convencer você que se trata de uma fonte rica de problemas interessantes e mostrar alguns trabalhos que a gente está fazendo aqui no departamento, no grupo que eu tenho. Tá? Então, primeiro vou falar um pouco sobre a criptografia em geral e sobre protocolos criptográficos. Depois eu vou dar 3 exemplos e aí eu vou fazer algumas observações finais. Tá bom, gente? Então, primeiro um pouco sobre criptografia. Olha, esta aqui é a transmissão segura de mensagem. Esta é a tarefa que todo mundo deve já conhecer. A ideia é que você tem 2 partes e na tradição, crachar, obrigado. Na tradição de criptografia, as partes se chamam de Alice e Bob, A e B, mas aí uma é mulher, outra é homem, facilita as conversas, facilita também algumas historinhas que a gente quer fazer. Mas esta aqui é a parte, a funcionalidade base aqui. Imagine que A e B querem se comunicar, ficam em lugares diferentes e que exista um adversário que está querendo interceptar as mensagens. Tá? Este é o protocolo básico da criptografia, que já existe séculos. Tá? Já temos os romanos estavam usando criptografia para se comunicar entre generais. Tá? Então, a criptografia tradicionalmente tem aplicações de diplomacia, espionagem e área militar. Tá? Só que, recentemente, uns 25, 30 anos atrás, a criptografia começou a ter aplicações maiores. Aqui, aquele problema é quando Alice e Bob querem se comunicar, existe uma solução que é interessante. É interessante por motivos teóricos. Podemos imaginar a mensagem lá é M, tá? E K é a chave, tá? A mensagem é MILWA, e aí a chave é uma sequência aleatória. E o que o remetente vai fazer? Eu chamo isso adicionar as letras, tá? Ela fala que A mais B é C, A mais C é D, e por aí vai. E se estoura no Z, vai voltar no início,
Tá? Então, é uma adição módulo 26 das letras do alfabeto, e aí chega lá no C, que é a mensagem cifrada. Tá? Manda-se pelo canal para o Bob, tá? E Bob faz o contrário. Bob pega a mensagem cifrada C, aplica a chave, na verdade vai subtrair agora o módulo 26 e vai recuperar a mensagem original. Tá? Este é o protocolo mais simples, mais simplório que existe. Na verdade, é um protocolo sim, mas é um protocolo muito simples. Tá claro, todo mundo deve entender esta ideia. Este protocolo, ele é muito seguro. Ele é muito seguro porque se a chave é realmente aleatória, ninguém vai conseguir recuperar a mensagem original. Mas tem pelo menos duas grandes desvantagens. A primeira desvantagem é que o tamanho da chave, neste caso, deveria ser o tamanho da mensagem. Tá? E 40 anos atrás, na espionagem, isso não era problema. As mensagens eram telegramas e aí os diplomatas faziam isso à mão. Mas hoje, se você tem um arquivo de alguns gigabytes, ou seja, uma fonte de produz gigabytes por segundo, aí esse esquema não vai dar. Tá? E outro problema que também deve ser claro é que A e B aqui devem combinar a chave. Tá certo? Então, elas têm que se encontrar antes, A e B têm que se encontrar antes para combinar a chave, ou tem que existir um canal seguro através do qual a chave pode ser transportada. Tá bom? Aí, o grande passo foi feito. Bom, nós temos RSA, talvez grande parte de vocês já conhecem, mas antes de RSA, um ano antes, existia este protocolo, que é o protocolo do Diffie-Hellman, que já estabelece a possibilidade de combinar uma chave sem que as partes se encontrem. Tá? A ideia é que nós temos lá um grande primo P, e o G é o número módulo P, A escolhe G elevado a A, manda isso para Bob. Bob escolhe um B aleatório, manda isso para A. Desculpa, pega o B, calcula G elevado a B, manda isso para A. E agora as duas partes vão calcular a chave K. Tá? A Liz pega a mensagem recebida e aplica o expoente que ela recebeu, e Bob pega a mensagem recebida de Alice e aplica o expoente dele, e é pura matemática mostrar que essas duas computações dão no mesmo resultado. Tá? E dessa forma elas conseguem combinar uma chave sem ter se encontrado anteriormente. Tá? Estes aqui são, do meu ponto de vista, são os protocolos simples, simplórios, os primitivos básicos da criptografia. Tá? As principais funcionalidades da criptografia, tradicionalmente, são confidencialidade, integridade, não repúdio, que tem a ver com assinaturas digitais. Você solicitou férias, mas mudou de ideia, aí você não pode negar que eu já tinha solicitado férias. Autenticação, a gente vai ver um pouco de protocolo de autenticação mais para frente, e controle de acesso. Criptografia, tem uma coisa, eu estou muito empolgado, às vezes preocupado com os problemas de segurança da internet que a gente tem hoje. Tá? Se vocês estão acompanhando questões de privacidade, vírus, a questão de vírus agora está virando uma coisa, uma guerra entre as nações quase. Se você está acompanhando lá, o Stuxnet foi um vírus que provavelmente foi desenvolvido pelo Serviço Segredo de Israel para atacar Irã. Tá?
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A criptografia é uma parte num grande ambiente em que tem muita coisa acontecendo, tá? Tem segurança de física, segurança do computador, segurança de rede, tem uns aspectos jurídicos, políticos, psicológicos, tem todo esse ambiente aqui de criptografia. E tentei aqui dar uma definição, a parte matemática, as técnicas matemáticas para realizar segurança, essa é a área de criptografia. Aí, já falei, novas tecnologias, novas demandas. Bom, vamos pensar, por exemplo, todo mundo fala de cloud computing. Tudo bem, mas se você, por exemplo, quer armazenar seus dados na internet, uma empresa, com certeza, vai querer sigilo dos seus dados. Então, o que você vai fazer que esta empresa tenha certeza que os dados deles ficam armazenados de uma forma confiável, não no cloud, mas preservando lá a confidencialidade dos dados. Tá? Então, as novas tecnologias, elas estão trazendo muitos novos desafios à criptografia. Tá? A criptografia, pensa bem, mas nós temos recentemente, nos últimos 10, 15 anos, tecnologia wireless. Olha, se você tem uma comunicação wireless, a única forma que você consegue manter a confidencialidade é usando criptografia. Não tem outra forma de se conseguir uma comunicação segura entre dois telefones, por exemplo. Tá? Então, a criptografia está crescendo muito. Aqui tem um monte de exemplos que eu quero só colocar para contextualizar. Comunicar seguro, pode ser GSM, pode ser na web, pode ser rede sensor sem fio. Segunda lá, autenticação, seu smartphone, é um exemplo que eu vou explorar mais para frente. Assinar contrato na internet, leilão na internet, buscar no arquivo cifrado, análise estatística, data mining, quando você quer preservar a privacidade das partes. O cloud, eu já falei um pouco, tá? Aí, no final, como proteger a minha geladeira? Qual que é isso? A ideia é que daqui a 5, 10 anos, que os eletrodomésticos, talvez a gente vai colocar na internet também. Aí coloca lá alguns RFID, os chips, que falam quantas cervejas que estão na sua geladeira. E aí, à noite, você vai tirar algumas cervejas. E no dia seguinte, seu aluno, que é um hacker super esperto, fala: olha, professor, você tomou 4 cervejas ontem à noite. Não pode não. Tá? O exemplo é engraçado, mas, na verdade, nós estamos cada vez mais enfrentando um problema sério lá. Tá? Que é a questão que a gente está usando uma tecnologia que eu considero bastante frágil. Tá? E a criptografia é uma parte nesse todo esse processo. Agora também vou ser realista. Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje nem é a criptografia, mas é ter como você evitar as vulnerabilidades que tem no software. É mais nessa área que a gente tem problemas. Então, o que é um protocolo criptográfico? Nós temos duas partes, Alice e Bob, que são separados geograficamente. Elas têm um meio de comunicação, mas elas não confiam um no outro. Tá? E um grande modelo que a gente consegue generalizar isso é que um protocolo chama de Multi-Party Computation. Neste contexto, nós supomos que temos várias partes, A, B, C, D, E, F, G até Z, e cada um vai querer dar uma entrada, que é XA, XB, XE,
e conjuntamente eles queiram chegar a um determinado resultado, onde o resultado para cada parte pode ser diferente. Tá? E um exemplo do protocolo seria uma eleição, uma votação. Tá? Cada parte vai lá, coloca como entrada qual que é o candidato da escolha, tá? E o resultado, neste caso, o resultado para todo mundo vai ser a mesma coisa. E o resultado é a mesma coisa e que vai ser o resultado dessa eleição. Tá? E outra, só para indicar onde as coisas estão chegando, esta multi-party computation tem um projeto que aconteceu em Dinamarca, em que era necessário determinar um determinado preço no mercado de açúcar em Dinamarca. Isso foi feito da seguinte forma, que as pessoas oferecendo, as pessoas que quiseram comprar, estavam dando lá qual que seria qual preço, quantos eles comprariam. Tá? Aí esses dados foram todos entregues a um protocolo e o protocolo devolveu o preço ideal para este mercado, o preço justo para este mercado. Tá? Então, esta é uma aplicação, tem outras aplicações, mas essa eu gostei bastante, que já estão acontecendo no mundo. Só de novo, quais são as propriedades que a gente quer deste protocolo? Bom, a gente quer que o protocolo seja correto. Tá? Ou seja, ele tem que calcular o resultado certo. Isso é óbvio. A segunda parte é que a gente quer manter no máximo a privacidade das partes. Isso quer dizer o seguinte, que o protocolo não pode revelar nada além do que a funcionalidade já possibilita. Por exemplo, se você tem uma eleição e parece o voto para um candidato, você sabe que alguém votou nesse candidato. Se você tem uma eleição e é unânime, olha, não tem privacidade, todo mundo sabe que todo mundo votou no mesmo candidato. Isso é inevitável. Mas todas as outras informações, nada mais pode ser revelado. Esse é o tipo de segurança que a gente está procurando. Tá ok? E para caso particular, óbvio, quando nós temos duas partes, é o caso mais interessante, também é o caso mais difícil, muitas vezes. Tá? E aí a gente vai ver, inclusive nesta apresentação, por exemplo, se você tem A e B querem fazer uma autenticação mútua, muitas vezes baseado em as duas partes saberem o mesmo string, a mesma coisa. Então, a funcionalidade do protocolo é a primeira funcionalidade que está escrito lá, verificar se os dois strings, as duas entradas são iguais. Tá? E, bom, tem outras funcionalidades que a gente tem lá. A gente vai ver nesta palestra também uma autenticação mútua quando os dois strings não são idênticos, mas são parecidos. Tá? O terceiro, não vou falar, mas é uma tarefa muito interessante. A gente está trabalhando nisso, mas não de tempo na palestra. É a cooperação de inteiros. Você tem dois inteiros, interpreta as entradas como inteiros, e a única coisa que você quer saber é se um inteiro é menor ou maior do que o outro. Isso tem aplicações em leilões. Tá? Em leilões na internet, por exemplo, você tem um preço, tem dois preços, você quer comparar, pelo menos para saber se tem motivo para continuar a transação. Hoje já pode parar, porque, olha, as duas partes nem chegam perto do consenso, então nem precisa gastar seu tempo. E as outras eu coloquei só para mostrar outros que são mais importantes, inclusive para mineração de dados.
se você quer comparar dois dados e saber se a intersecção é vazia, sim ou não. Essa é uma variante. Outra variante é que você quer saber qual é o tamanho da intersecção. São perguntas muito parecidas, mas sutilmente diferentes. Tá certo? Ok. Um projeto no qual eu tive um aluno que fez mestrado aqui no DCC foi a questão de um protocolo ajudando na mineração de dados. Tá? O contexto é o seguinte: A e B, as duas partes, elas querem cruzar seus dados. Tem banco de dados e eles querem fazer a comparação. Por exemplo, dois hospitais querem fazer uma busca. Tá? E a solução mais fácil é você joga todos os dados no único servidor e faz o que você quer. Mas às vezes isso não é possível. Ou a legislação não permite, ou talvez, não sei se hospitais, pode ser concorrentes, outro contexto, você pode ter concorrentes, e aí você não consegue chegar a essa solução de jogar todos os dados juntos. Então, neste caso, você consegue usar um protocolo criptográfico. Aí, existe o protocolo criptográfico, existe um algoritmo de K2, de data mining, tá? E se você vai analisar esse algoritmo, a única parte que você precisa resolver de uma forma criptográfica é calcular o produto interno. Se você sabe resolver como se calcula o produto interno, você consegue aplicar esse algoritmo K2, preservando a privacidade das partes. Tá? Então, o produto interno, o escalar é a mesma coisa, né? É interessante. Ele também me aparece lá na expressão do de desvio padrão. Tá? E existem extensões também para a álgebra linear. Então, o que é produto interno? Aqui nós temos o vetor x, tá? Agora, presta atenção às letras. Agora, o y é a entrada de Bob. Então, x é um vetor, y é um vetor, e você vai calcular o produto interno, mas aí tem um termo R que está escrito lá, que modifica a resposta aleatoriamente. Aí você vai me perguntar, mas que bobagem é essa? Porque se você modificar aleatoriamente, não tem nada mais que você pode fazer. É o seguinte, que se é só para fazer o produto interno, você não precisa desse R, ou uma das partes pode revelar qual que é o R, A pode revelar qual que é o R, e Bob vai saber qual que é o produto interno. Porém, para usar este protocolo como subprotocolo em outros protocolos, o que acontece às vezes, aí a gente precisa deste R. Tá? E aí no final, quando você tem um grande protocolo que chama várias instâncias desse subprotocolo, no final você vai se livrar desse factor R para divulgar o resultado. Tá bom, gente? Aí o modelo no qual a gente usa isso é o modelo chama do Trusted Initializer. O Trusted Initializer, o modelo é o seguinte: nós temos uma entidade de confiança, Trusted Initializer, que só participa da parte inicial, tá? E depois vai embora, tá? Ou seja, aqui ele dá dados para as duas partes, são dados que não são idênticos, porque se for idênticos não dá, mas são dados que têm correlação, tá? E depois o Trusted Initializer vai embora e aí nós temos só a comunicação entre A e B. Tá certo? Esse é o modelo no qual a gente estava estudando. E este modelo aí tem vários pontos interessantes, porque a fase inicial, por exemplo, deste protocolo, como Trusted Initializer, pode ser
um dia antes, ou um mês antes, muito antes do execução real do protocolo. Tá? Esta é a primeira observação. E, então, também não pesa no tempo de execução do protocolo. Tá? E, mais importante também, é óbvio que o Trusted Initializer ele não sabe qual que é a entrada das partes. Ou seja, o Trusted Initializer não sabe como as duas partes vão aplicar esse protocolo. E já tem uma biblioteca de alguns protocolos que não expliquei, mas Bit Commitment, Tubular Transfer, uma porta AND, onde as duas partes entram com bit e o resultado é o